Olha só que forte essa frase. Queria que o meu desenho fosse mais do que um passatempo. Queria que tivesse um propósito. Pois é, essas palavras são de uma estudante, a Ana, e elas são nosso ponto de partida. E vamos combinar, é um sentimento que muita gente conhece, né? Aquela vontade de pegar o que a gente ama fazer e dar um sentido maior para aquilo. E o mais legal é que esse propósito acabou encontrando um caminho que, olha, ninguém esperava. Vamos mergulhar aqui em como a Ana conseguiu juntar arte e biologia, transformando o talento dela numa ferramenta super poderosa para a conservação. Esta é a história de como o desenho ganhou uma missão ecológica. Tá, mas como é que isso tudo começou, afinal? Tudo parte daquela busca inicial dela, sabe? Aquela pergunta: como é que eu tiro a minha arte do caderno e dou uma voz para ela no mundo de verdade? E aqui vem o ponto de virada, o pulo do gato. Foi o ambiente da escola dela. A abordagem da Clone Lara School foi, fundamental. Porque lá o currículo era personalizado. Isso quer dizer que a Ana não precisava escolher entre uma coisa e outra. Pela primeira vez, ela podia juntar as suas paixões de um jeito totalmente novo. Então, o dilema dela era esse. Pensa bem, de um lado, a arte, aquela paixão da vida toda, pura imaginação. Do outro, a biologia, uma causa super urgente, a conservação do nosso planeta. Parecem dois mundos completamente diferentes, né? Como é que se conecta uma coisa com a outra? E é aqui que vem a sacada genial, a ideia que mudou o jogo todo. Em vez de tratar arte e biologia como matérias separadas, por que não torná-las parceiras? A grande sacada foi fundi-las numa missão só, onde cada uma fortalecia a outra. Ok, então a ideia era ótima, mas como é que isso saiu do papel? Para a arte dela ter um impacto de verdade, precisava de base, de rigor. Então essa próxima fase foi toda dedicada a construir um alicerce científico bem forte para dar verdade, sabe? Para cada traço do desenho dela ter um porquê. E ela não foi estudar a natureza de um jeito genérico, não. A abordagem foi super específica. A Ana mergulhou de cabeça na vida de algumas espécies que estão correndo perigo, como as que a gente vê aqui. O objetivo dela era entender tudo, onde vivem, como se comportam e, o mais importante, quais são as ameaças que elas enfrentam. E essa frase da própria Ana, nossa, ela resume tudo perfeitamente. A ciência não era só para cumprir tabela na escola. Era o porquê dela, a razão por trás de cada desenho. Todo esse conhecimento era o que dava sentido, era a base de todo o projeto. Beleza, a base científica estava lá, super sólida. Mas aí veio o outro grande desafio, o desafio criativo. Como é que se pega um monte de dados, de factos científicos e transforma isso em algo que toca as pessoas, que cria uma conexão emocional de verdade? Essa pergunta é o coração do projeto. Pensa nisso. Como fazer alguém olhar para um desenho e sentir a urgência de proteger aquele animal, em vez de só entender que ele está em perigo? Sabe? Construir essa ponte entre o saber e o sentir. Esse era o verdadeiro desafio. E a solução que Ana encontrou foi, sinceramente, brilhante. Ela foi beber de duas fontes. De um lado, estudou a fundo a ilustração científica para garantir que o desenho era preciso. E do outro, ela foi analisar o trabalho de cartunistas como o Ziraldo para aprender a colocar personalidade, expressão e vida naqueles desenhos. Para Ana, cada ilustração era como se fosse uma ponte. E essa metáfora é perfeita, né? Cada desenho foi pensado para ligar a cabeça com o coração, o conhecimento com a empatia. A ideia era garantir que a mensagem não fosse só entendida, mas que ela fosse sentida. Agora, vamos dar uma olhada em como foi o processo todo. Porque não foi uma linha reta, sabe? Foi mais como um ciclo. Um ciclo de aprendizagem que não parava e que transformou aquela ideia inicial num projeto com impacto de verdade. E esse ciclo deixa o processo todo bem claro. Começa com a pesquisa, para entender os problemas. Depois vem a aplicação, que é criar as ilustrações. Aí ela ia para a partilha, divulgando tudo em blog, redes sociais. E por fim a reflexão, para entender o poder dessa mistura. Foi esse ciclo que fez o projeto sair do papel e acontecer de verdade. E olha, essa frase da Ana talvez seja a lição mais importante de tudo isso. É o resumo perfeito. A ciência te dá o porquê, a razão. Mas é a arte que acende aquela chama, aquela paixão que faz a gente agir. Então, para a gente fechar, vamos pensar um pouco no que essa história toda significa. O que é que a jornada da Ana nos ensina sobre educação, sobre encontrar um propósito na vida? Acho que a primeira grande lição é o poder de uma educação personalizada. A história da Ana é a prova viva de que, quando se dá espaço para um aluno seguir os seus próprios talentos, a aprendizagem não só acontece, ela floresce, de um jeito super criativo e cheio de sentido. E para ela, pessoalmente, a mudança foi enorme também.
A Ana percebeu que não precisava separar as coisas que amava. Muito pelo contrário. É justamente quando a gente junta as nossas paixões que a gente consegue construir um caminho que é nosso, autêntico e que pode ter um impacto real no mundo. E a gente termina com essa pergunta para reflexão. A história da Ana é um exemplo incrível do que acontece quando a paixão e o conhecimento andam de mãos dadas. Então fica a pergunta no ar, na nossa própria jornada, que ponte será que a gente pode construir juntando aquilo que a gente ama com aquilo que a gente sabe?